Olá e sejam bem-vindos! Hoje vamos mergulhar nos segredos das pessoas que são realmente produtivas. A ideia-chave, no fundo, é muito simples. Não se trata de trabalhar mais horas, mas sim de trabalhar de forma mais inteligente. Vamos ver exatamente como é que um sistema bem pensado pode, a sério, transformar o nosso dia-a-dia. Para começar, vamos já arrumar uma coisa. Há uma confusão muito comum que temos de desfazer. Vejam só a diferença entre atividade e produtividade. Uma coisa é estar ocupado, a correr de um lado para o outro, isso é atividade. O foco está todo no esforço. Agora, produtividade, bem, isso é outra história. O foco aí está no impacto, nos resultados que realmente fazem a diferença. Quer dizer, a pergunta no final do dia não devia ser estive ocupado, mas sim o que é que eu realmente produzi, criei algum valor? Então, o que é isto da produtividade, afinal? A definição é bastante direta, na verdade. É a capacidade de conseguir atingir os nossos objetivos de uma forma eficiente e eficaz. O ponto-chave aqui, o segredo, é maximizar os resultados usando o mínimo de tempo e esforço possível. Portanto, a ideia não é fazer mais e mais coisas, é fazer as coisas certas e fazê-las bem. Pronto, com esta base bem assente, podemos avançar para a fundação, para os alicerces de qualquer sistema produtivo. E quais são? A combinação super poderosa entre objetivos e hábitos. Podemos pensar nisto assim. Os hábitos são o motor que nos põe a andar e os objetivos são o destino para onde queremos chegar. E olhem, esta ideia que se segue é mesmo libertadora. A produtividade não é uma coisa com que se nasce, não é um traço de personalidade, é um hábito. E como qualquer hábito, é algo que se aprende, que se pratica e se melhora com consistência e disciplina, claro. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que qualquer pessoa se pode tornar mais produtiva. É uma habilidade, não um dom. E o mais fascinante nisto tudo é a simplicidade por trás da forma como os hábitos se criam. É um ciclo super simples de 3 partes. Primeiro, temos o gatilho, aquele estímulo que nos diz bora lá. Depois vem a rotina, que é a ação que fazemos. E no fim, a recompensa, que é o que nos faz querer repetir. Pensem num exemplo prático. Deixar a roupa de corrida à vista. Isso é o gatilho. Ir correr, a rotina. E depois sentir aquela energia boa, a recompensa. Para criar hábitos produtivos, o segredo é só brincar com estas 3 fases. Mas atenção, ter hábitos sem um rumo é como correr uma passadeira. Estamos em movimento, mas não saímos do sítio. É aqui que os objetivos entram em jogo. Eles são a nossa bússola, dão-nos clareza, dão-nos aquela motivação extra quando estamos mais em baixo e ajudam a focar a nossa energia naquilo que é mesmo importante. E claro, criam aquele sentido de, ok, eu sou responsável por isto. Ok, mas como é que se definem bons objetivos? Uma das ferramentas mais conhecidas e poderosas é um método SMART. Basicamente, garante que os nossos objetivos sejam específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com um prazo definido, ou seja, temporais. Esta estrutura é incrível porque pega em ideias vagas, tipo quer ser mais saudável, e transforma-nas em planos de ação concretos. Muito bem, já temos a fundação. Agora vamos construir a estrutura por cima. Vamos ver agora algumas ferramentas super práticas de planeamento e de foco, aquelas que nos ajudam a organizar o dia-a-dia e, mais importante, a proteger o nosso tempo de todas as distrações. Esta que estamos a ver é a famosa matriz de Eisenhower. É uma ferramenta de priorização genial, mesmo. Divide as nossas tarefas em 4 caixinhas. E o grande truque está aqui. As pessoas realmente produtivas passam a maior parte do tempo a trabalhar no quadrante do importante, mas não urgente. É o quadrante do planeamento estratégico. Quanto ao resto, o que é urgente e importante faz-se já. O que é urgente mas não é importante, delega-se. E o resto é preliminar. Simples, não é? E é completamente transformador. E por falar em foco, guardem este número. 25 minutos. Este número é a base da técnica Pomodoro. A ideia é fazer um sprint de trabalho de 25 minutos, totalmente focado, sem interrupções de nada nem ninguém. É para se dedicar a uma única tarefa. Durante esse tempo, o mundo lá fora pode esperar. E depois desses 25 minutos, quando o alarme toca, o que é que acontece? Vem a recompensa, 5 minutos de pausa. E atenção, isto não é tempo perdido, muito pelo contrário. É uma pausa estratégica fundamental para recarregar baterias, esticar as pernas, beber água. Este ciclo de trabalho intenso e pausas curtas é o que nos impede de chegar ao burnout e mantém a mente fresca o dia todo. Claro que para estes 25 minutos funcionarem a sério, temos de criar uma espécie de bolha de foco à nossa volta. O que é que isso quer dizer? Quer dizer ter um espaço de trabalho arrumado, desligar as notificações do telemóvel e do computador e definir horas específicas para ver os e-mails, em vez de estar sempre a espreitar. E talvez o mais importante de tudo, fazer uma coisa de cada vez. Multitasking. Esqueçam. Não é um superpoder, é o inimigo número 1 da produtividade. Ok, podemos ter o melhor sistema do mundo, mas, se não tivermos combustível, ele não anda. Agora vamos falar exatamente disso, da energia que alimenta tudo isto.
a recuperação e a resiliência. São estes dois os elementos que nos impedem de esgotar e que nos permitem manter o ritmo a longo prazo. A nossa abordagem mental é mesmo a chave de tudo. Esta citação diz tudo. A mentalidade é um dos fatores que mais diferencia as pessoas altamente produtivas. Não se trata só das ferramentas ou das técnicas que se usam, mas sim da forma como se olha para os desafios, para os erros, para o trabalho em si. É isto que, no fundo, define a nossa capacidade de seguir em frente, de perseverar. Vamos lá interiorizar isto bem. Descansar não é preguiça. Descansar é uma estratégia. Quando descansamos como deve ser, a nossa capacidade de pensar e a nossa criatividade disparam e os níveis de stress caem a pique. Portanto, descansar não é o contrário de trabalhar. É uma parte fundamental para se conseguir trabalhar bem. E como é que se constrói essa força mental, essa resiliência para aguentar os dias maus? Bem, é com práticas diárias, coisas como adotar uma mentalidade de crescimento, ou seja, acreditar que podemos sempre melhorar, praticar a gratidão, olhar para as falhas não como um desastre, mas como uma oportunidade para aprender e, claro, rodearmos-nos de pessoas que nos apoiam. A resiliência é como um músculo, tem de ser treinado todos os dias. E para terminar, vamos falar da evolução. É mesmo importante perceber isto. A produtividade não é uma meta final, não é um sítio onde se chega e pronto, acabou. É uma viagem, um processo que está sempre a acontecer, de melhoria contínua. O ponto-chave aqui é que o nosso sistema de produtividade não pode ser uma coisa rígida, estática. O que funciona para nós hoje, se calhar amanhã já não funciona. O mundo muda, as nossas prioridades mudam e por isso a produtividade a sério exige que estejamos sempre a adaptar-nos, sempre a melhorar o nosso sistema. E como é que garantimos que estamos sempre a evoluir? Com algumas práticas consistentes. Por exemplo, fazer uma autoavaliação regular, para ver se estamos no caminho certo. Estar sempre a aprender coisas novas para nos mantermos relevantes. Pedir feedback, para descobrirmos os nossos pontos cegos. E, acima de tudo, olhar para a mudança como uma oportunidade e não como uma ameaça. E pronto, chegamos ao fim. Como vimos, a produtividade não se trata de dar um salto gigante. É mais uma coleção de pequenos hábitos, de objetivos bem definidos e de sistemas inteligentes a funcionar em conjunto. A questão aqui não é mudar tudo de um dia para o outro, é sobre dar o primeiro passo. Por isso, a reflexão que fica é esta. Qual é o primeiro pequeno passo que se pode dar hoje mesmo para começar a construir este sistema?